Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. A Nilda fala ali da responsabilidade, a gente já senta aqui com a mão gelada, você tem a responsabilidade de falar sobre uma lição de Emmanuel, aí ele gela o corpo todo, só a mão do corpo todo dentro de Pedro que vai falar aqui de Jesus e com os comentários de Emmanuel. Mas nós estávamos aqui, Emmanuel ele fez várias obras, mas ele fez 5 no estilo do Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e algumas mais 2, que traz o ensinamento moral do Cristo. São livros que muitas vezes nós teríamos até a obrigação de deixar na cabeceira mesmo, ali ao lado do travesseiro, porque a gente fizesse uma leitura antes de dormir e ao acordar. São lições, são ensinamentos explicados por Emmanuel, que são fabulosos. Mas o Emmanuel, nessas obras, ele busca na Bíblia, e a Bíblia, nós sabemos aqui, é um dos livros, uma das fontes mais ricas que nós temos da história do cristianismo, da história de Jesus, mas também de controvérsias, de vários assuntos, de brigas entre as religiões e até de guerras, mas tem um lado que nenhuma das religiões, que ninguém contesta, que é o lado moral, o ensinamento moral do Cristo. Esse as religiões não discutem. E ele diz assim aqui para a gente, nessa passagem, o Emmanuel ele tira um pedacinho de uma passagem bíblica que diz assim, um trecho: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Quem escreveu isso foi Lucas. Por sinal, a gente falando da Bíblia, Lucas não conviveu com Jesus. Lucas, ele ouviu de outras pessoas, então ele escreve, ele vai ouvindo daquelas pessoas que conviveram com Jesus, ou alguns até que também não conviveram, e ele vai escrevendo para trazer para nós nos dias de hoje. Então, a Bíblia, então, dos livros aí, né, provavelmente o mais rico da história da humanidade em relação ao cristianismo. E lá ele traz uma passagem de um processo, que naquele tempo haviam vários. Chega a ser citado no livro dos Médiuns, que aquela região era uma região onde tinha muitos irmãos atormentados, provavelmente pelo lado moral do Cristo, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Conta lá nessa passagem que Jesus chega numa determinada localização. Geralmente Jesus vinha sempre acompanhado de muitas pessoas, mas ali na praia aguardava Jesus um homem que estava com alguns demônios no corpo. Esses demônios chegaram quando viram Jesus, sem Jesus dizer nada, e disse a ele então essa frase: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. É um espírito dizendo para que Jesus não o atormentasse. Parece não, é o contrário, né? E Jesus então, nessa passagem bíblica, esse homem, ele começa a dizer alguns impropérios ali, e Jesus, ele tinha, o lado moral que nós acabamos de comentar, bastasse que ele esticasse a mão em direção àquela pessoa, ou mesmo até através do seu pensamento, que ele conseguiria ali afastar aqueles espíritos. Então, se a gente fosse falar um pouquinho dessa questão bíblica, quando ele fala ali que esses espíritos pediram a Jesus, quando Jesus começa a conversar com eles, eles pediram a Jesus que entrasse, que ali tinha uma manada de porcos, que eles entrassem naqueles corpos ali, nos porcos, para se livrar então de Jesus. E eles conta ali na Bíblia que eles entram nos porcos, e esses porcos saem correndo, saltam no abismo e caem na água e morrem afogados. Coitado desses irmãos, né, entrar num corpo de porco. Então, assim, quando a gente vê isso hoje, quando a gente lê na doutrina espírita, nós não podemos mais ter
ter dúvidas sobre isso. O espírito humano, ele não vai adentrar ao corpo de um animal. O espírito humano é um espírito humano, e também nós sabemos que ele também não adentra o nosso corpo físico, mas ele tem o perispírito, tem um outro corpo mais materializado do que o espírito, que nós chamamos de perispírito, que facilita essa comunicação com o nosso corpo físico. Então ele consegue trabalhar a matéria através do perispírito, e então ele também não conseguiria. O máximo que nós ouvimos, e tem bastante histórias nesse sentido, é que os espíritos, quando existe algum médium que tem um ectoplasma que favorece essas manifestações materiais, do espírito mexer com o animal, do espírito derrubar coisas sobre a mesa, então os espíritos eles vão conseguir esses fatos, mas com essa energia do médium. Não quer dizer que ele esteja, quando também esse espírito está, quando o médium ou com a pessoa está com o espírito, ele esteja ali numa situação que o espírito está dentro dele. Não está. É um processo que existe com o espírito, novamente, através do perispírito. E nós, nas nossas fraquezas ainda, nas nossas fraquezas humanas, nós vamos permitindo essa aproximação desses irmãos inferiores, e acabam muitas vezes manipulando o nosso corpo. Eles conseguem afastar um pouco o nosso espírito e manipular o corpo. Nessa passagem, então, quando eles pedem para saírem do corpo, então, daquele homem, ele se ajoelha nos pés de Jesus, e já era um homem que já andava nu há muito tempo, era considerado como um louco ali naquela região, e quando as pessoas chegam, segundo ali os estudos, as pessoas que cuidavam dos porcos, saem correndo para avisar para os camponeses e para as pessoas na cidade o que havia acontecido com aquele homem, porque ele havia se curado. Mais uma vez, o livro dos médiuns também nos diz ali que provavelmente, segundo o livro dos médiuns, provavelmente não existiam porcos naquela região, porque aquelas pessoas, os porcos não serviam nem para alimentá-los. Eram grupos que não se alimentavam de carne de porcos. Então, é muito improvável que tenha acontecido esse fato com os porcos. Mas Lucas, na sua sabedoria, diz nos chamar a atenção nos dias de hoje para dizer que aqueles espíritos eram tão inferiores, porque o porco naquela região é um animal muito inferior para eles. Então Lucas faz esse chamamento através dos porcos para mostrar para nós como aqueles espíritos estavam num momento inferiorizados. E esse espírito, então, esse homem pede, ao final da sua conversa ali com Jesus, para quando Jesus entra novamente no barco, que ele vai se retirar ali, ele pede a Jesus para acompanhar Jesus. Jesus diz que não, que ele deveria voltar para sua casa, para sua cidade, e dizer àquelas pessoas o que havia acontecido. Quando nós começamos aqui falando dessa moral do Cristo, a gente teríamos que pensar assim, uma sala mediúnica. As pessoas aqui têm, uma boa parte aqui trabalha em sala mediúnica, aqueles que não trabalharam, que não têm nenhum conhecimento, os espíritos, geralmente que vêm para o tratamento, os espíritos desencarnados, muitas vezes, eles chegam também nessas condições, e muitas vezes eles querem se impor, pelo orgulho, pela vaidade, como esses espíritos fizeram com Jesus. E a sala mediúnica é algo fantástico. Eu sempre digo assim que muitas experiências de 45, 50 minutos numa sala mediúnica, a gente aprende coisa que talvez a gente lendo 2, 3 livros, a gente não consegue compreender a prática de uma sala mediúnica. Porque esses irmãos, quando eles chegam, eles não estão preocupados com o aprendizado, mas qual é essa mudança? O nosso tema aqui é falsas alegações.
Então, esses irmãos, eles chegam falando, se o médium não for um médium educado, para filtrar o que eles trazem para a gente, e a maioria são, porque aqui existe um grupo, todo ano nós temos um curso que se chama Desenvolvimento Mediúnico, tem o ano todo, de uma parte de teoria, depois de prática, para que o médium, quando ele chegue nos trabalhos da casa, nos trabalhos práticos, de fato, ele tenha o mínimo de conhecimento. Então, esses espíritos, o que acontece com eles? É que eles não se enxergam da maneira que eles estão. E quando eles veem a luz, isso é muito forte para eles. E numa sala mediúnica, essa sala ela foi trabalhada, ela foi preparada pelos espíritos que organizam o centro. Vamos falar aqui da nossa casa, né? Todos os centros acontece o mesmo processo, aqueles que estão trabalhando no bem, com boa vontade. Esse trabalho ele é organizado durante a semana, durante o mês, para nos receber, para nos atender aqui, de uma forma que nós não conseguimos imaginar, nós encarnados. Os desencarnados, eles preparam isso muito bem. Então, quando esses irmãos são trazidos para uma sala mediúnica, eles conseguem observar a realidade, observar como eles estão de fato naquele instante, como eles estão, vamos dizer assim, deteriorados, como eles estão acabados mesmo. E aí é um susto para eles. Era como eles... por que essa aversão naquele instante a Jesus? Na verdade, nenhum espírito que foi criado por Deus tem aversão por Jesus, mas eles têm esse choque com a luz. Eles têm um choque quando eles encontram com a luz. E Jesus era a luz. Jesus é a luz. Jesus, quando nós falamos aqui de Emmanuel, e Emmanuel ele traz essas elucidações maravilhosas para nós, mas quando nós falamos de Jesus, é algo muito acima de tudo isso que nós estamos falando aqui. É muito, mas muito acima. Outro dia eu vi um orador dizendo o seguinte, alguém fazia um comentário sobre Paulo de Tarso, e ele disse assim, olha, Paulo está acima do fulano, Paulo está assim, Paulo está assim. E em relação a Jesus, o orador disse, olha, meu amigo, em relação a Jesus, é alguns anos-luz de distância, de Jesus para Paulo. E Paulo foi aquele que trouxe o cristianismo para o Ocidente. Então, imagine Jesus, que está escrito lá na Bíblia também, que antes desse planeta, antes do sistema solar existir, Jesus já existia. Imagine a capacidade desse espírito. Então, quando Jesus se aproxima na praia, seja lá onde fosse, com aquela multidão, as pessoas ficavam provavelmente transparentes para ele, porque ele conseguiria ler ali o que ele quisesse. Tem uma outra passagem de Jesus que são os ensinamentos, mas logo em seguida a esta, que Jesus está caminhando com a multidão em volta, ele fala de 200 a 400 pessoas, e uma pessoa, uma mulher, que tinha um corrimento, que não conseguia, já tinha mais de 10 anos, e não conseguia se curar. Jesus estava ali caminhando com a multidão, indo à casa de uma pessoa ali para curar a sua filha, e alguém toca Jesus, alguém toca o dedo na veste de Jesus, Jesus para no meio da multidão e diz assim, quem me tocou? Tem mais de 200 pessoas aqui querendo tocar Jesus, Jesus para e diz, quem me tocou? E aí ele vai dizer para eles assim, Pedro pergunta, mestre, aqui todo mundo te toca. Disse assim, não, mas alguém me tocou de verdade, alguém me tocou que tirou algo diríamos assim, né, de uma energia diferenciada que era a energia do Cristo. E naquele instante a mulher se apresenta e diz, mestre, fui eu que te toquei. E conta a história para Jesus, que há mais de 10 anos ela tinha uma doença, e a partir daquele momento que ela toca, ela é curada. Como outras pessoas que também tocaram Jesus, tocaram de uma forma muito mais aguda, muito mais contundente, e não se curaram, porque não tinha a fé que aquela mulher tinha, não tinha o merecimento também que ela tinha. Como provavelmente também esse nosso amigo ali da passagem, que tinha os seus merecimentos para se livrar daqueles demônios, que também nós sabemos que são esses nomes que muitas vezes dá até medo de falar de demônios, que nós sabemos que também não existem. Esses
são os nossos irmãos, e provavelmente todos nós estivemos nas mesmas condições, porque está escrito aqui nas obras que todos nós nascemos simples e ignorantes, inclusive Jesus. Olha, aí é muito, né? Se Jesus está a alguns milhares de anos-luz à frente de Paulo e de todos nós, Jesus nasceu simples e ignorante? Sim, porque senão Deus não seria justo, porque Deus seria justo criando alguém já com muita luz e criando os outros ali ainda, quase que vamos falar nessa linguagem moderna aí dos computadores, né, um HD branco ali, né, uma memória totalmente nova. Deus nos cria assim. A coisa que Deus nos coloca é o amor dos nossos corações, é a sensação que existe algo maior, é a sensação que existe um ser superior. Isso nós vamos buscar isso nos mais atrasados nativos no meio das florestas, eles sabem que existe algo superior. Então, isso está dentro de nós. Jesus, então, nasceu também como cada um de nós aqui. E isso é maravilhoso a gente saber disso, pela doutrina espírita, porque nós sabemos onde nós vamos chegar, onde cada um de nós aqui devemos chegar. E querendo ou não, nós vamos chegar um dia. Hoje nós podemos até não querer, pelo que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí ele fala nesse texto aqui para a gente um pouquinho, que a Nilda leu aqui para a gente, um pouquinho assim da nossa desconfiança com a gente mesmo. Com aqueles demônios que muitas vezes nós culpamos os nossos irmãos desencarnados, mas muitas vezes está dentro de nós. Esses sim, estão dentro de nós. O orgulho, a vaidade, a preguiça, mas que todos nós temos condições de superar isso. Ontem mesmo aqui nós tivemos, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, nós temos um encontro aqui com todos os trabalhadores da casa, com todos os médiuns. E existem algumas comunicações, e numa das comunicações de ontem, a mentora, ela disse que, falando um pouquinho da disciplina, e ela disse, olha, o horário da casa, elogiou bastante aí o trabalho de renovação da casa, que os irmãos têm feito aí, mas, falando da casa material, mas também da casa interior, e nos pediu, olha, aquilo que foi dito lá para o Chico, né, que nós já cansamos de ouvir aqui em relação à disciplina. Ontem essa irmã disse aqui para a gente, o horário da casa é 19h45, e ela repetiu mais de uma vez para a gente, para a busca da nossa melhoria, na busca da disciplina de cada um de nós, que muitas vezes nós ficamos criando desculpas para não atingir os nossos objetivos. Na maioria das vezes, quando nós paramos para analisar por que nós não estamos atingindo os nossos objetivos, nós vamos encontrar ali desculpas, que é um pouco do que ele diz aqui, é um pouco que esses irmãos que estavam ali dizendo para Jesus, né, que tenho eu contigo, e com Deus, né? Temos tudo, nós somos filhos do mesmo Pai. Jesus é o nosso mestre maior. Então nós temos tudo a ver uns com os outros. E não é só esses irmãos com Jesus e com Deus, é cada um de nós, estamos todos, ele nos diz, somos todos semelhantes. Olha que coisa, mais uma coisa maravilhosa. Então, e a doutrina vem provar para a gente, vem mostrar para a gente, né? Não tem ninguém diferente que não consiga atingir os seus objetivos. Alguns têm objetivos maiores, como quando nós lemos aí nas obras, que esse espírito é um missionário. Aí a gente vê uma obra grande, né, como o nosso irmão Jorge Cauí, que liderou aqui todo esse trabalho de construção, mas com auxílio de pessoas que muitos ainda estão aqui frequentando a casa, que ajudaram bastante a concretizar esse sonho, que ele era o grande líder de tudo isso. Então ele veio e se interessou por essa missão,
e conseguiu construir, então, uma obra assistencial maravilhosa, conseguiu trazer a história para o Planalto Central. Outro dia nós estávamos lendo uma obra, não espírita, mas contando um pouquinho aí da história da fundação, né, da construção de Brasília, e era algo assim fantástico. Até outros historiadores falando de algo que estava nas pessoas, não só nas pessoas que lideravam, quando a gente fala de Lúcio Costa, Bernardo Saião, Niemeyer e tantos outros que fizeram para que a gente tivesse uma cidade tão bonita. Mas as pessoas desde o norte do Pará até o Rio Grande do Sul, as pessoas do Nordeste que desbravaram mesmo aí esses sertões para construir as estradas, e isso existia uma energia diferenciada nesse campo, nessa vibração para essa construção. E o Cauí era um desses homens que vieram para cá para trazer um centro para o Distrito Federal, para o Planalto Central. Mas todos nós temos a nossa missão particular. Todos nós temos uma missão. É por isso que nós reencarnamos. É para que a gente também complete a nossa missão. E só vai depender, mais uma vez, né, só de nós, só do nosso empenho, da nossa vontade, de mudança mesmo. É o que ele coloca para a gente, Emmanuel, né, o Chico, o Kardec, em todas as situações aqui dentro da doutrina, e o próprio Cristo. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, ele dividido em 4 partes, e aí na última parte o Livro dos Espíritos coloca para a gente as esperanças e consolações. Isso é maravilhoso, a gente passa ali 3 partes do Livro dos Espíritos estudando sobre espíritos, estudando sobre matéria, estudando sobre várias coisas, e no final ele coloca para a gente a última parte lá, esperanças e consolações. Esperanças que a doutrina espírita nos traz com muita claridade, né, de futuro, de mostrar para a gente como nós temos oportunidades. Se a gente não conseguir atingir aqui nessa vida, não que isso sirva de desculpa, como muitas vezes nós ouvimos, né, e até já falamos, se eu, nessa vida eu não quero perder esse vício, esse defeito, não, deixa para a próxima. Não é nada disso. Nós estamos falando aqui de aproveitar todas as oportunidades, mas se a gente não conseguir aquele objetivo que nós almejamos aqui, nós vamos ter outras oportunidades. E muitas vezes esse objetivo vai ser alcançado de outras maneiras que talvez nem fique tão forte mais nos nossos corações quando nós atingimos, e nós vamos criando novos, porque quando nós ouvimos histórias, como citamos agora, de pessoas que vieram construir essa cidade, de pessoas que vieram trazer o cristianismo para o Ocidente, como também nós falamos aqui de Paulo e de tantos outros, de Emmanuel, que traz com tanta claridade as explicações da obra de Kardec, para que cada um de nós possamos olhar o futuro com esperança e que, com certeza, todos nós seremos consolados. Nós desejamos a todos aí um bom trabalho, agradecemos a paciência de todos e estamos devolvendo a palavra para a nossa irmã Nilda.